Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido diácono Wilson Pan, a você a minha saudação nesta noite, nós que trabalhamos tanto tempo juntos nesta comunidade, também a minha saudação a tantas pessoas que hoje nesta celebração eu tenho a oportunidade de reencontrar. Sempre uma graça para nós nos reunirmos juntos nesta fé. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia dentro desta festa de Santa Rita, dentro desta novena, é um presente para nós. Uma frase do livro do Apocalipse de São João deve ressoar aos nossos ouvidos: eis que faço nova todas as coisas. Nós podemos pensar que essa novidade, ela brota do coração aberto de Jesus, é da ressurreição de Jesus que floresce uma nova vida, um novo tempo. Nós podemos dizer neste tempo pascal que nós celebramos, recordando e anunciando Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo vivo, podemos dizer: grande é o Senhor, forte é o Senhor. Mas a liturgia também nos convida a dar um passo além deste. É dizer: Senhor, como Tu és grande e Tu és forte, nós também queremos ser. Queremos experimentar a Tua força nas nossas fraquezas, a Tua força na nossa vida. Nós queremos, Senhor, viver uma vida nova, mas também queremos viver uma grande vida. E a novidade consiste justamente nisso. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, fala que há uma tensão no coração do homem e da mulher, porque às vezes está presente um homem velho e uma mulher velha, um jeito velho de falar, de pensar, de agir. Mas a partir de Cristo começa para nós a possibilidade de viver uma mudança radical, uma conversão e uma vida nova. Por isso, um novo jeito de falar, de pensar e de agir. Nós pedimos a Deus a graça de que essa novidade não seja algo abstrato na nossa vida, mas passe pelo jeito com que a gente leva cada dia. Falar de uma forma nova. Já pensou isso dentro de um casamento? O marido que sabe tratar a sua esposa de uma forma nova, com a força que vem da fé de Cristo, de uma forma que agrade a Deus, que não se deixe mais levar pela rotina dos anos vividos juntos, mas que sabe descobrir na presença da sua esposa a companhia e o presente que Deus lhe ofereceu. E da mesma forma a sua esposa, que saiba tratar o seu marido sem cair na rotina, sem desprezar a companhia daquele que colocou ao seu lado, assim um amigo com outro, assim pais e filhos. E é interessante a gente perceber porque o homem velho ainda tem muita presença nos nossos corações. Uma fala às vezes de desânimo, ou uma fala muitas vezes até mundana. Às vezes se encontra na boca dos cristãos algo que não é de Cristo. E nós pedimos a Deus que retire isso dos nossos lábios, do nosso coração, da nossa mente. Músicas, programas que nós assistimos. A novidade de Cristo, ela perpassa todas as coisas.
E a grande pergunta para cada um de nós diante dessa novidade é: a companhia dessas pessoas me eleva ou me rebaixa? Aquilo que eu assisto me engrandece ou me diminui? Com Cristo nós somos chamados a ser homens novos, mulheres novas. E quando nós falamos de Santa Rita, é porque ela experimentou essa novidade. Acho tão interessante celebrar a festa dos santos, porque a primeira coisa que os santos fazem é não parar em si mesmos. Erra na devoção aos santos aqueles que param neles, porque não é a eles que nós devemos olhar como ponto de chegada. Eles são setas. Quando nós falamos de santidade, não é pelo esforço, a grandeza da vida de Santa Rita, que pode ter sido muito maravilhosa, e foi, mas é pela relação que ela teve com Deus. E a relação que ela teve mudou o seu coração no casamento, na educação dos seus filhos, e também pode mudar a nossa vida. Não é para olhar só como se algo fosse isso do passado, mas o que ela viveu. Há tantos que estão vivendo hoje, há muitos homens e mulheres que estão vivendo essa novidade na sua vida. Isso às vezes não sai nos noticiários, mas isso transforma corações e mentes. É a partir dessa novidade que um casal pode recomeçar, que existe perdão no relacionamento, que existe a alegria das pequenas coisas. Queridos irmãos e irmãs, um coração grande não é forjado em coisas extraordinárias. É na pequenez de cada dia que nós vamos formando corações que são grandiosos, na fidelidade do trabalho, na dedicação que se faz às coisas, na paciência, no respeito, na tolerância, no perdão. A santidade não se faz com coisas extraordinárias. Paulo, apóstolo, nas suas cartas às comunidades, muitas vezes os saúda como os santos, aqueles que foram chamados a viver a novidade de Deus na sua vida e a darem testemunho dessa novidade. Seria interessante pensar, nós cristãos, quando sairmos dessa igreja, será que as pessoas, ao olhar para nós, aqueles que não creem, gostariam de conhecer um pouco mais de Jesus Cristo? Ou eles falariam, eles vivem como os pagãos, eles fazem as suas orações, mas na vida não há algo que apareça de diferente. Não, irmãos, a nossa fé não pode ser de uma hora e nem de uma igreja apenas estar dentro dela, mas deve permear a vida, impactar a vida. Nós pedimos a Deus que essa novidade nos alcance nessa celebração, para que a gente possa ser santos, e santos não como caricaturas. Santo não quer dizer ter as mãos postas e a cabeça caída do lado, não quer dizer isso. Santo quer dizer viver com grandeza aquilo que Deus nos chamou a viver. A santidade passa por um trabalho bem feito, pela pontualidade, pelo respeito ao outro e pela oração que se faz ao outro, pelo amor colocado em cada coisa. Não é à toa que nós vamos escutar, eu quero dedicar-me ao Evangelho de João, capítulo 13, hoje proclamado. O Evangelho de João, Jesus começa a falar que o Filho vai ser glorificado. Mas o que isso significa, ser glorificado? E antes de pensar naquilo que significa isso nas Escrituras, talvez a gente poderia pensar no primeiro momento no senso comum. Quando se fala da glória, o que o mundo pensa? O mundo pensa na vitória, pensa nas celebrações, pensa num auê até, né? Pensa em muito barulho talvez. Mas Jesus vai dar um outro sentido à glória. A glória entendida aqui como não um triunfalismo, mas como amor, entrega e dedicação. Por isso Jesus, no contexto, o Evangelho de João, capítulo 13, está no contexto da Quinta-feira Santa. Jesus está se preparando para entregar a vida na sexta-feira da paixão. E ele fala ali aos seus discípulos, dizendo a eles, ele até diz, filhinhos, eu estou me preparando para ir para o Pai. Para dizer para vocês que a glória, antes da glória, vem entrega, vem sacrifício, vem dedicação, vem cruz, vem conversão. Cuidado com aqueles que querem glória sem sacrifício, porque o mundo está cheio de oferecer caminhos fáceis e atalhos, fórmulas mágicas.
Nunca se viu tanto pessoas procurando autoajuda e outras coisas, misturando até a fé com essas coisas, com superstição, mas não querendo um relacionamento com Jesus Cristo, que passe pelo dia a dia, que peça forças para levar a sua cruz. Certa vez, se diz de Padre Pio, que na missa ele estava celebrando e as pessoas muito vinham a ele. E ele disse certa vez: as pessoas vêm me pedir para que Deus as livre das suas cruzes, quando elas deveriam pedir a Deus forças para levar essa cruz com amor. A cruz faz parte da vida, não há céu que não passe pela cruz. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Cuidado com caminhos fáceis. Cuidado, hoje os olhos humanos são atraídos por facilidades, até mesmo financeiras. E eu até diria, se te oferecem uma coisa muito fácil, pode ser golpe. Geralmente é. Muitas pessoas caem nos golpes de hoje, porque os seus olhos crescem por um caminho de facilidade. Mas cada um que está aqui talvez saiba, como eu, não há crescimento sem luta, sem superação diária, sem sacrifício. Não há crescimento sem dedicação, nem na fé, nem na vida. Não há fórmula mágica. Não acredite nessas coisas. Tome essa pílula e emagreça. Vai nessa. Use esse aparelho e você vai ficar. Mas fazem isso não é apenas para o corpo, estão fazendo isso para a alma. É preciso relacionamento com Deus. E Jesus vai falar então neste evangelho que deixa uma herança espiritual aos seus discípulos e à sua igreja. Diz Jesus: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Inclusive, este texto, João 13:34, foi o meu lema de ordenação. Foi esse o texto que eu escolhi para viver a minha vida. Olha o avião. E quando nós falamos então deste amor que nos leva às alturas de Deus, mas que começa no chão de cada dia, onde consiste essa novidade do amor apresentado por Jesus? Porque eu pensava, na verdade não é Jesus o primeiro a falar de amor nas Escrituras. O tema do amor já está presente no Antigo Testamento. Se fala de um amor, mas a novidade de Jesus consiste no quê? Primeiro, numa universalidade. Ama a todos, ama sem limites. Diz o texto que os homens olham as aparências, mas Deus vê o coração de cada um. Quando Jesus fala desse amor, porque no Antigo Testamento ainda estava muito presente isso daqui: ama os teus próximos, ama a tua família, ama aqueles que é da tua pátria. À medida que o Antigo Testamento vai avançando, amadurecem um amor a outras categorias, como aos órfãos, os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Jesus leva isso na sua vida a uma radicalidade. Olhem como ele viveu. Diz que ele fez bem todas as coisas, mas Jesus viveu com amor. Não se deixou parar nos rótulos que tinham na sua época. Foi ao encontro das pessoas e de forma muito especial aos que estavam doentes, aos enfermos, aos que sofriam, aos que estavam abandonados e aqueles que eram os mais pobres, para dizer que Deus não esquece de ninguém. Há tantos que vão para frente e Jesus vai falando: nós queremos caminhar para frente, mas sem deixar ninguém para trás. Um Deus que estende a mão. Primeira característica da novidade do amor, esse amor a todos. Segunda característica da novidade que Jesus apresenta: o mundo grego e o mundo pagão também falavam de amor, mas falavam de um amor sentimental apenas. Um amor que não passava da primeira noite, muitas vezes, ou de um primeiro ano, ou de um primeiro mês. Jesus, e nos textos se diz isso, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Como é desafiador encontrar alguém hoje que ame até o fim. Hoje nós encontramos muitas pessoas que amam até a metade, que amam até o primeiro problema, que amam quando o outro não dá trabalho, porque senão depois descarta-se. Encontrar alguém, e esse deve ser o critério, amar até o fim, e pedir a Deus essa graça. Por isso o amor
não é só sentimento, também passa pelos sentimentos, mas de forma especial uma decisão e uma força interior que nos move internamente, que nos ajuda a viver com amor. Isso quer dizer com grandeza. Não é um amor meloso. Cuidado, vou contar um segredo para vocês. Existe hoje um amor muito meloso e existem muitos cristãos que estão entrando nessa onda. Há cristãos melosos. Deus me livre, viu? Porque cristão meloso é aquela coisa, não é o amor até o fim. Precisa de um amor que amadurece. Às vezes um cristianismo infantil. Ai, amiguinho, coleguinha, ai, amadinho. Isso não está muito me parecendo com essa novidade que Cristo trouxe. Às vezes, dentro da igreja se vive uma caricatura de fé e de amor. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes isso não chega ao dia a dia, na forma de tratar as outras pessoas e de viver. Esse amor interno deve dar força para viver cada dia, quando ninguém vê o que estamos fazendo, mas que Deus vê. Um amor que passa pelas atitudes que agradam ao Senhor. Por isso a gente pode pensar, viver com amor, trabalhar com amor, viver relacionamentos assim. Porque quando a gente não vive com amor, a gente não caminha, a gente se arrasta. Uma grande característica daqueles que deixam o amor de lado na sua vida é começar a reclamar de tudo. A murmuração é fruto da falta de amor. Por isso alguns falam, ai padre, o meu trabalho é muito difícil, a minha esposa é muito difícil, o meu marido é muito difícil, a minha sogra é muito difícil, a minha vida é muito difícil. Todo mundo tem vida difícil, mas o que nos muda é colocar amor nessas dificuldades para poder superá-las. Não peça a Deus fardos mais leves, mais ombros mais fortes, um amor mais forte para poder avançar. Se as pessoas te pesam, dizia um ditado, não as leve nos ombros, leve-as no coração. Nós pedimos a Deus a graça de experimentar essa novidade como força, não melosos, mas grandiosos nas nossas ações. E por fim, e eu encerro com isso, a terceira característica ou novidade do amor apresentado por Jesus é um amor que nos capacita a amar, porque nem sempre é fácil amar as pessoas que estão à nossa volta. Tem situações e pessoas que são difíceis, ou não tem? Tem. Você conhece alguém que é difícil para amar? Eu conheço, muitos. E às vezes a gente é difícil para amar para alguém também. Talvez a gente seja difícil para alguém amar. E é interessante porque às vezes a gente vai perceber isso. Ai, Jesus, essa pessoa aqui, tá difícil, né? Aqui é os meus limites. E aqui nós somos convidados a olhar para Ele como referência. Aonde o nosso amor às vezes não chega, o dele chega. O dele vai além. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer, Cristo nos amou por primeiro, quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Ele não nos amou porque a gente era bonzinho, não, mas porque Ele viu que a gente poderia ser melhor do que a gente estava sendo ao seu lado. Ele viu algo que os olhos humanos e as aparências talvez não viram em nós, e Ele trouxe isso para fora, despertou isso. Nós pedimos a Deus essa graça, que Ele nos capacite a amar nas situações difíceis e também as pessoas difíceis. Irmãos, um gesto de amor pode mudar a história de alguém. Convido a vocês até a lerem uma obra clássica da literatura chamada Os Miseráveis, de Victor Hugo, porque é a história de alguém que era miserável, mas que teve a oportunidade de alguém tratá-lo com respeito e com amor, e a vida dessa pessoa mudou. Não vou ficar dando spoiler para vocês, viu? Desse filme, ou tem um filme, musicais, livros, mas é belíssima a obra. No final, todos nós somos como aqueles miseráveis do filme, mas Deus, com a sua misericórdia, nos deu a oportunidade de viver uma vida nova ao seu lado. Peçamos a Deus a graça de viver nessa celebração e nessa novena de Santa Rita. Eis que faço nova todas as coisas, que assim seja a nossa vida, que assim seja cada dia a partir de hoje. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,